Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Descomplicando Ciência, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje nós vamos discutir o artigo de vacinação materna e risco de hospitalização para a Covid-19 entre crianças, publicado no New England em 14 de julho de 2022. Crianças mais novas que 6 meses de idade apresentam alto risco de complicações pela doença do coronavírus, sendo que para esse público ainda não é seguro e, portanto, não é viável a vacinação. A transferência transplacentária de anticorpos contra o vírus após a vacinação materna deve conferir proteção contra o Covid-19 em crianças. Dessa forma, esse estudo buscou esclarecer a efetividade da vacinação materna contra a hospitalização por Covid-19 em crianças menores que 6 meses. Para essa discussão, convidamos a doutora Ana Paula Beck. Ela é médica, ginecologista e obstetra do Departamento Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein, além de preceptora dos residentes da mesma instituição. Tudo bem, doutora Ana? Oi, tudo bem, Guilherme? Seja bem-vinda mais uma vez, é um prazer tê-la conosco de novo. Gostaria de dar início à nossa conversa aqui, vou começar perguntando o que esse estudo buscou analisar. Então, como você fez essa introdução, o estudo ele procurou analisar se a vacinação nas gestantes ele confere ou não alguma imunidade para as crianças menores de 6 meses, porque o que você colocou é muito importante, né? Para as crianças ainda até 6 meses, a gente ainda não tem vacinação. Então, como a gente poderia evitar e protegê-las através da imunidade transplacentária que essa mãe confere se vacinando durante a gestação. Então, eles avaliaram essas pacientes que se vacinaram com 2 doses durante a gestação e depois avaliaram os bebês dessas mães durante os primeiros 6 meses, né? Na verdade, eles fizeram uma avaliação dos bebês pós, e aí fizeram, na verdade, um estudo para trás, para ver se as mães tinham ou não se vacinado. Muito interessante. A senhora poderia explicar como foi estruturada a metodologia desse estudo? Então, como eu já dei aí uma introdução, o que eles fizeram, né? Eles pegaram os bebês internados até 6 meses e foram atrás da vacinação dessas mães. Então, eles pegaram bebês com Covid e fizeram um grupo controle com bebês sem Covid. Eles começaram o estudo em julho de 2021, quando eles tinham 20% da população deles vacinada, e foram até março deste ano, março de 2022. E o que eles fizeram? Então, eles pegaram os bebês que estavam internados por problemas respiratórios, né? Mais ou menos uns 500 bebês eram de mães com vacinação completa e outros bebês internados com problemas respiratórios que não ficou provado que tinham Covid. E aí eles foram atrás da vacinação das mães desses bebês, para entender se, então, a vacinação conferia ou não alguma proteção para esses bebês. E foi provado com esse estudo que sim, há uma redução da probabilidade de internação e casos graves de Covid com a vacinação dessas mães. Doutora Ana, teve alguma população excluída desse agrupamento de pessoas da amostragem para o estudo? Teve sim. Porque, assim, o que acontece, né? E que acontecia mais, agora a gente já tem uma vacinação em andamento mais estabelecida, então isso já acontece com uma menor frequência. Mas na época que a gente começou a vacinar, era muito frequente o quê? A mãe vacinava uma dose durante a gestação e a segunda dose no puerpério. Essas mães foram excluídas. Ou uma dose só, porque acabou não indo procurar a segunda dose. Então, todas que fizeram apenas uma dose ou que não fizeram nenhuma dose foram excluídas. As que fizeram o esquema completo de 2 doses, essas foram incluídas para serem consideradas, né, como vacinação completa. Outros que foram excluídos foram as que eles não conseguiram o retorno de todas
a vacinação das pacientes, esses também foram excluídos. O estudo cita qual vacina usaram como padrão para considerar esse esquema de vacinação ou não é citado? Ele cita sim, ele colocou que as 2 vacinas que ele considerou para o esquema completo foram as 2 do RNA mensageiro, que foi a da Pfizer e a da Moderna. Ótimo, muito interessante, doutora Ana. Doutora Ana, a senhora já citou acerca que um dos resultados obtidos pelo estudo foi demonstrar a efetividade dessa proteção com a proteção transplacentária, mas, além disso, teve outros resultados encontrados pelo estudo e quais foram as relevâncias desses resultados? O resultado, eles encontraram, além dessa diminuição de internação das pacientes, bebês com Covid para as mães vacinadas, eles encontraram que foram menos admitidos na UTI, né? Teve casos que foram de Covid, de mães não vacinadas, que os pacientes foram, inclusive, intubados. 2 casos foram a óbito e 2 foram para ECMO, né? Então, você vê como, de fato, a vacinação foi importante e uma das coisas que ele cita e que também depois ele até se coloca como uma das coisas para a gente discutir é que a vacinação foi muito importante na onda da variante Delta e não tão impactante na variante Ômicron, né? A gente sabe que essas vacinas elas foram desenvolvidas ainda antes da Delta, mas que com a Delta ela impactou bastante, ela diminuiu bastante, mas com a Ômicron a gente sabe que as vacinas não foram tão impactantes, né? Mas a Ômicron também não internou tanto, teve um impacto menor. E aí ele mesmo fala, né, sobre essa questão do impacto que teve e fala uma outra coisa bem importante que a gente tem que considerar, que é o momento da vacinação durante a gestação. Que durante a gestação, quando as mães se vacinaram no fim do 2º trimestre ou começo do 3º trimestre, era um momento ideal para alcançar o melhor pico de anticorpos para esse binômio, mãe e recém-nascido. Então, ele sugeriu, né, que fosse esse o momento talvez da 2ª dose da vacinação. Ótimo, muito interessante saber que existe esse momento ideal e para você conseguir conferir essa maior proteção para os recém-nascidos aí que estão por vir, né? Doutora Ana, quais as limitações declaradas pelo autor do artigo? Ele fala de algumas limitações que eu achei até bastante interessante, até como ele fala, né? Porque era uma das coisas que eu estava pensando enquanto eu li o artigo, como que ele fez a separação das pacientes que tinham se infectado previamente, ou mesmo, como ele avaliou, ele não colocou isso, né? Se a paciente foi ou não, teve ou não Covid, né? E qual o impacto de ter tido a doença que pode trazer como proteção para aquela criança. Então, isso pode ser um fator de confusão, né? Um outro fator de confusão que ele colocou também como limitador do estudo é que existe uma diferença muito grande entre os recém-nascidos e bebês até 6 meses com relação a se amamentou, não amamentou, se a mãe precisa deixar na creche porque vai para trabalhar, que ela precisa trabalhar, se o neném era prematuro e precisava de algum outro cuidado, né? Ele até cita que dos que foram internados, mais ou menos 20% nos 2 grupos tinham patologias que eram coexistentes, né? Então, já eram crianças que já tinham alguma outra condição associada. Mas fica muito difícil esses outros fatores confundidores para a gente ter certeza mesmo, mas uma das coisas que é importante é que na hora que a gente clampeia o cordão da mãe que amamenta, a gente sabe que tem anticorpos quando a mãe está vacinada. Então, ele colocou e o quanto isso foi importante dessa questão no estudo, né?
Então, ele ressalta essa importância, apesar das limitações. Uma outra limitação é que, apesar de a gente saber desse final do segundo trimestre e início do terceiro trimestre, que é a melhor época, ele não conseguiu separar por trimestre a efetividade. Então, se a paciente tomou no primeiro trimestre, quer dizer que ela não vai ter uma boa efetividade? O que fazer, né? Outra limitação que ele coloca é que o estudo foi muito importante para casos de COVID grave, mas não para os casos de COVID leve ou moderado. Então, a gente ainda vai ter que pensar e conviver com essas situações de COVID mais branda entre os recém-nascidos. Então, isso também é uma questão para a gente discutir. Ainda é tudo muita novidade, né? E quanto mais estudos a gente faz, melhor ficam essas respostas, mas já é um começo, né? Esse artigo traz bastante coisa para a gente. Doutora Ana, a senhora tem alguma crítica pessoal em relação ao artigo? Alguma crítica positiva ou negativa? Eu acho isso, como você falou, apesar de a gente já estar uns 2 anos e meio, quase 3 anos, né, com essa pandemia, eu achei o artigo bem importante. E uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a discutir é se a gente não precisa realmente vacinar as gestantes sempre, né? Então, será que não seria o caso de como com a gripe, a vacina da gripe é uma vacina que a gente tem que fazer durante a gestação, que a gente sabe que é uma vacina importante, que é uma vacina segura, né? É uma coisa também importante para a gente falar, que essas vacinas, elas são seguras, a gente fez bastante vacina já durante a gestação, tanto da gripe quanto da Covid. Será que a gente não deveria, então, vacinar essas gestantes? Então, acho que tem que a gente também começar a discutir e colocar uma crítica em cima dessas questões para entender se não seria o caso de, apesar da paciente estar com o ciclo vacinal completo, ela engravidou, eu devo ou não vaciná-la? E se eu tiver que fazer uma terceira ou uma quarta dose, será que eu então não espero o momento ideal, que a gente já sabe que é final do segundo trimestre e início do terceiro? Eu acho que ele traz uma luz bem importante para essas questões e que eu acho que é o que a gente vai começar a discutir agora, que vai ser o futuro aí da vacinação nas gestantes e para os recém-nascidos. Muito obrigado, doutora Ana. Gostaria de agradecê-la pela participação. Acredito que após essa discussão a gente tem um melhor entendimento acerca do tema e com certeza estamos mais atualizados. É importante, é claro, lembrar nossos ouvintes que procurem ler o estudo na íntegra para que tenham suas próprias interpretações e próprias conclusões acerca do estudo. Caso a senhora queira fazer alguma consideração final, fica aberto o espaço. Obrigado você, é sempre muito legal participar e contribuir com a academia. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, doutora Ana. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Esperamos que tenham gostado dessa experiência. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.